Flamengo faz novo contato pelo atacante Tati Castellanos, argentino que defende a Lazio, da Itália. Informação trazida pela colega Raíza Simplício é de que o Flamengo segue com Tati Castellanos no radar e, inclusive, nos últimos dias, o Flamengo fez contato com a diretoria italiana e também com o staff do jogador argentino. Isso porque o Flamengo ainda pretende contratar o jogador. Só que o Flamengo só pretende só pretende fazer uma nova investida se o time italiano aceitar abrir negociação e, é claro, se o próprio jogador quiser voltar ao futebol sul-americano. Lembrando que o Tati Castellanos ele já é um atacante de 27 anos e ele se encaixa naquele perfil de atacante que a gente comentou agora há pouco, lembra? Que é um atacante central e um atacante que não seja aquele centroavante que fica travadão ali dentro da grande área, e sim um atacante que faça recomposição, um atacante de velocidade, um atacante que seja ágil, um atacante que, além de atacar, defenda muito bem, tá? Até porque esse é um dos mantras do time do Felipe Luiz, que os atacantes comecem a defesa lá na frente, pressionando alto, pressionando a saída de bola. E o Tati Castellanos é um desses jogadores que estão no radar do Flamengo para essa janela de 2026, essa primeira janela. Lembrando, o Tati Castellanos, ele tem 27 anos, 1,78 m de altura, na Lazio veste a camisa 11 e tem contrato com o time italiano até 30 de junho de 2028. Ou seja, é um jogador que veio do Grupo City. Quando ele saiu da Universidade do Chile, lá em 2017, ele foi contratado pelo Grupo City, jogou no Montevideo, do Uruguai, depois jogou no New York City, dos Estados Unidos, depois no Girona, da Espanha. Todos esses clubes são do Grupo City. Aí, em 2023, julho de 2023, a Lazio pagou 15 milhões de euros para o Grupo City para poder contratar o Tati Castellanos. Então, desde aí, ele vem se firmando no futebol italiano, ele é titular do time italiano, que tem o técnico, deixa eu só ver o técnico aqui do time, o Maurizio Sarri, o italiano Maurizio Sarri, gosta do futebol do Castellanos, porém, o grande trunfo do Flamengo para contratar o Castellanos é o seguinte: olha, a ideia do Flamengo no meio do ano, tá? Isso é uma informação do meio do ano que com certeza vai ser uma nova argumentação do Flamengo para essa janela de janeiro. O Flamengo, quando ele chega num jogador de patamar, de segunda prateleira do futebol europeu, o Flamengo chega e bota a proposta na mesa, um plano de carreira dizendo o seguinte: olha, aqui no Flamengo você vai estar no time de maior visibilidade da América do Sul, de maior visibilidade do Brasil, você vai ser cercado por ótimos jogadores e o principal, você vai disputar títulos grandes. Então é esse o grande chamariz do Flamengo para poder contratar jogadores da segunda prateleira europeia. Jogadores como o Tati Castellanos, que está jogando na Lazio. Convenhamos, galera, na Lazio ele não vai disputar título, no máximo uma Copa da Itália. A Lazio nem briga pelo campeonato italiano, né? Vez ou outra aparece ali numa Europa League, no mata-mata de Europa League, vez ou outra aparece numa Conference League, mas o grande chamariz do Flamengo para o Tati Castellanos é a mudança de patamar que pode acontecer na carreira do jogador se ele aceitar, é claro, vir para o Brasil, voltar ao futebol sul-americano depois de 7 temporadas. Aliás, deixa eu só conferir aqui, a última vez que ele jogou aqui na América do Sul foi em 2023, então depois de 2 anos que ele jogou, 2019. Então depois de 5, 6 anos ele voltar para a América do Sul. Então o Flamengo chega no Tati Castellanos, no plano de carreira, claro, Tati Castellanos dando ok para o Flamengo avançar na conversa com a Lazio, aí o Flamengo vai apresentar tudo isso para ele, como foi no meio do ano. Olha, aqui no Flamengo você vai disputar título, aqui você vai estar em evidência, aqui o futebol, a seleção argentina fica de olho no futebol brasileiro. Não à toa o Flaco Lopes do Palmeiras é um atacante que estava na seleção argentina. Então, assim, o Flamengo
tem uma estrutura muito boa para poder seduzir os jogadores. O Tati Castellanos é um desses nomes, tá? Você é a favor da contratação do Tati Castellanos? Você gosta desse nome para o Flamengo? Deixa nos comentários, tá? Deixa o seu nome nos comentários, deixa a sua opinião nos comentários, porque isso é bem legal e é até uma forma da gente poder ver o termômetro, como que a galera enxerga, né, esses jogadores, porque assim, sempre uma coisa é a nossa percepção. Confesso que até o Flamengo chegar no meio do ano, até aparecer o nome do Tati Castellanos envolvido ao Flamengo, eu não conhecia muito o jogador. Já tinha ouvido falar uma vez ou outra, mas depois que o Flamengo buscou a contratação, eu fui estudar mais, buscar mais sobre o atleta, e o que eu tenho neste momento é que ele é um jogador veloz, é um jogador raçudo, tá brigando por todas as bolas, ele é aquele cara que não fica parado no campo, tá? Tati Castellanos é aquele atacante que não fica parado. Ele se assemelha, em termos de movimentação, ele se assemelha um pouco ao Juninho, tá? Se assemelha um pouco ao Juninho, que é um cara que pode aparecer no meio entre os zagueiros, pode aparecer numa ponta, pode aparecer na segunda ponta, pode aparecer de segundo atacante, faz facão também, tá? Então é um jogador interessante. Eu não vejo o Tati Castellanos como salvador da pátria rubro-negra, até porque o Flamengo não precisa desse salvador. Mas o fato é, o Flamengo precisa de um atacante central. O Flamengo precisa de um novo camisa 9. O Flamengo chegou na final do Mundial contra o Paris Saint-Germain com o Pedro baleado, jogando. O Flamengo forçando o Pedro. Sem o Pedro, o Flamengo não tem outro camisa 9. O Flamengo contratou o Juninho, não deu certo. Aí o que aconteceu? O Felipe Luiz teve que improvisar o Bruno Henrique em algumas ocasiões. Teve que subir o Alacian da base também. E o Alacian também não conseguiu corresponder ao ponto de ser confiável ainda. Está desenvolvendo, está amadurecendo. Então, assim, é fato, é nítido, é óbvio que o Flamengo precisa de um novo centroavante para 2026. Precisa de mais um 9. Precisa daquele cara para fazer sombra ao Pedro também, né? Precisa desse cara. E de um cara que tem uma intensidade um pouquinho maior que o Pedro. Até para poder jogar junto, né? A contratação do Castellanos não quer dizer que o Castellanos, por exemplo, roubaria a vaga do Pedro. Não. Ao contrário, poderia jogar junto. A gente já viu em algumas ocasiões o Felipe dizendo que Pedro e Bruno Henrique poderiam jogar juntos, por exemplo. Que Pedro e Juninho poderiam jogar juntos lá no começo do ano, quando estava o rumor da contratação do Juninho. O Felipe foi perguntado e ele falou, olha, um atacante que jogue pelo meio, que seja ágil e veloz, ele pode dividir o ataque com o Pedro. Não tem problema. Pedro fica mais centralizado, fica mais preocupado em fazer gol, e esse outro camisa 9, esse outro atacante, faz a função ali da marcação, faz a função ali do cara que vai correr de um lado para o outro, que vai correr pelo Pedro, vamos dizer assim. Então, existe sim possibilidade de Castelhano e Pedro jogarem juntos, caso o Castelhano seja contratado, tá? A produção tem um mapa de calor do Castelhano, boa produção. Pode jogar aí na tela, olha aí, ó, o mapa de calor do Castelhano. Ele é um cara que joga, olha só, aqui, centralizado, aparece muito no ataque, provavelmente quando são jogadas de bola aérea, bola parada, ele sempre vai aparecer ali dentro da área, perto do gol, mas ele também sai muito ali para cima, tá vendo, ó, aqui para cima? Então é um jogador que ele não é fixo, ele não fica parado dentro da área, ele se movimenta, ele está em todos os lugares do ataque, ele está ali na ponta esquerda, ele está na ponta direita, está fazendo o papel de segundo atacante. Então eu vejo o Castellanos, além aqui eu vou falar baixinho, tá? Para não incomodar muita gente. Além da raça argentina, né? Raça argentina, raça uruguaia, que é uma característica muito valiosa nos jogadores hoje em dia. É a disposição, é a entrega. O que a gente viu do Varela, uruguaio, e do Plata, equatoriano, contra o PSG no Mundial, pô, ali foi coisa de maluco. Os dois se entregando totalmente durante os 120 minutos de jogo. O Plata não, o Plata ainda teve que sair, substituído. Mas o Varela e o Plata, os dois se entregaram muito no segundo tempo. Os dois pegaram o jogo e botaram no bolso. Foram os melhores jogadores do Flamengo no segundo tempo contra o Paris Saint-Germain. E isso mostra um pouquinho dessa raça que os jogadores sul-americanos têm, que alguns brasileiros deixam um pouco a desejar. Mas o Castellanos, ele tem essa disposição, tem essa raça, tem essa entrega. Então, eu avalio como uma boa contratação, caso o Flamengo consiga avançar. Mas repetindo, para você que está chegando aqui agora, repetindo que
O Flamengo, informação da Rita Simplício, o Flamengo fez novos contatos agora nesse mês de dezembro para poder entender a situação do Castellanos na Lazio. Se a Lazio aceita abrir negociação pelo Tati Castellanos, se a Lazio está disposta a negociar o Tati Castellanos e se o próprio Tati Castellanos quer jogar no futebol sul-americano novamente, se ele aceita vir para o Flamengo. Se a Lazio der ok para negociação e o Castellanos der ok para voltar ao futebol sul-americano, aí sim, o Flamengo, na figura do José Botto, faz uma ligação lá para o staff italiano, para a diretoria italiana, para poder fazer uma nova proposta, para poder tentar contratar o jogador. Beleza? Clica no curtir, se inscreva no canal do Coluna do Fla, isso dá uma moral muito grande pra gente, tá?